Oi, hoje é a resenha do conto Do Outro Lado da Janela, escrito por André Carneiro, aqui na coletânea Páginas do Futuro, contos brasileiros de ficção científica, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Ele notava o defeito bem tarde, quando já passava horas vendo os programas. Era uma pequena mancha que mudava de lugar e às vezes desaparecia para voltar depois. A televisão era nova, não devia dar defeito. Assim começa Do Outro Lado da Janela, escrito por André Carneiro, que conta a história, de uma pessoa, um homem na verdade, que a gente não fica sabendo o nome dele durante toda a narrativa. Na verdade, isso até não importa muito, daqui a pouco eu comento isso. Mas sim, o que importa é a situação vivida por esse homem. Como está colocado ali na abertura do texto, ele tem uma televisão, gosta de assistir programas nela e de vez em quando ela começa a dar um defeitinho. Tudo bem, isso acontece mesmo com produtos novos. E ele trata, claro, de arrumar. Quando ele conserta, depois que vem o técnico, passa algumas horas e o problema aparece de novo. Afinal de contas, qual é o problema? Bom, é uma certa mancha que aparece ali na imagem, no tubo. É uma TV de tubo? Acho que sim. O conto foi escrito em 1997, acho que nessa época não existiam as telas planas ainda, quer dizer, existiam telas planas, mas ainda eram as TVs de tubo. Se eu não me engano, se não me falha a memória, estou meio confuso agora. Enfim, não importa. Tinha lá aquela tal mancha que incomodava bastante. Na verdade, depois de um tempo ele chega a trocar o aparelho, ele compra um mais novo, mais moderno, com tecnologia maior, que não poderia dar esse tipo de defeitinho. Mas o que acontece? De novo, a tal mancha volta a aparecer. Na verdade, é essa a história aqui desse conto do André Carneiro. Essa mancha lá na televisão teimando em aparecer o tempo todo depois de algumas horas. E aquilo vai meio que absorvendo a atenção deste personagem aqui. Como eu disse, não tem nome. E por que não tem nome? Vale dizer que em muitos tipos de contos, quando o personagem, o protagonista, ele não é nominado, ele meio que serve como uma espécie de modelo. Pois é, algo bem curioso, muita gente passa desapercebido por isso, mas é o que acontece realmente, porque quando a gente personaliza um personagem, batizando ele com qualquer nome possível, você está fazendo uma representação dele como se fosse de todo mundo, não é só daquele indivíduo. Pois justamente quando você dá um nome para ele, você faz uma personalização, você individualiza ele. Ele não é igual aos outros, mas quando ele não tem nome, ele é igual a todo mundo. Ou seja, o que acontece com esse personagem pode acontecer com qualquer pessoa. Sim, é o tipo de conto que na verdade faz um estudo do comportamento das pessoas. Bom, estamos no gênero de ficção científica, isso é meio que óbvio, Esse grande trunfo desse tipo de escrita, desse gênero literário, na verdade, dizendo, é que exatamente é o ideal para a gente fazer uma explanação a respeito do comportamento das pessoas, dos seres humanos em geral. E sim, com certeza temos nesse texto aqui do André Carneiro exatamente isso. Claro que esse texto aqui é muito simples. Na verdade, a gente não pode nem dizer que tem uma história que realmente está acontecendo. É o que eu chamo tradicionalmente de fiapo de história. Sim, por causa dessa mancha vai acontecer alguma coisa com esse personagem. Não vou chegar a dizer aqui nessa resenha o que acontece com ele, mas é algo que a gente vai deduzindo depois que a gente vai avançando um pouco no texto. Aliás, falando no texto, ele é super curto, tem 2 páginas e mais um terço da terceira página, ou seja, é super rápido. Aliás, quando eu fui começar a leitura, eu percebi já que o texto era super curtinho, Gosto de histórias assim, curtas e dinâmicas, mas olha só que curioso. Quando eu já viro para a segunda página, eu já percebo uma certa enrolação. Nesse ponto da história, a gente já começa a deduzir o que vai acontecer com esse personagem por causa dessa tal televisão com defeito. E sim, o conto poderia ter mais coisas, mais desenvolvimento justamente desta pequena narrativa. Daí que eu digo que é um fiapo de história, ela não avança mais. Aliás, este conto aqui cai naquele conceito de uma coisa dentro da outra, sem querer também dar muitos detalhes para vocês não deduzirem o que vai acontecer com esse protagonista aqui. Sim, é daquele tipo de história onde o final é meio que óbvio e o que acontece ao final meio que vai acabar se repetindo depois novamente ad infinito. Pois é, para sempre. Portanto, é o tipo de história que realmente tem esse pequeno, vamos colocar entre aspas, probleminha de desenvolvimento. Na verdade,
Esse tipo de história também serve como um modelo, ele serve para muitas outras coisas. Depois que você termina de fazer a leitura do conto, você percebe, puxa, eu já vi esse tipo de história relacionada a um outro assunto. Funciona aqui como o tubo de televisão, né? Como eu disse, e também funciona com outros elementos que os seres humanos podem interagir. E como disse, o tipo de final é o mesmo que a gente pode encontrar em outras histórias. Ou seja, nada de muito original por aqui. E aí eu posso até fazer um certo comentário a respeito da seleção dos textos aqui presentes nessa coletânea de ficção científica. Que foi mesmo que organizou? Foi o Braulio Tavares. Bom, ele faz a seleção, claro, a seu critério, né? Pegando aqui e ali melhores textos, na sua opinião, a respeito de cada um dos autores aqui presentes. Temos nessa coletânea 2, 4, 6, 8, 10, 12 autores nacionais. Mas André Carneiro é um dos mais famosos escritores de ficção científica aqui no Brasil, justamente desde muito tempo antes. Ele faleceu, aliás, inclusive quando essa publicação foi feita, ele ainda não havia falecido, o André Carneiro. Na época ele contava com 85 anos, ele foi falecer 3 anos depois, se não me falha as contagens que eu fiz por aqui. Mas ao ponto que eu quero chegar é exatamente que o selecionador aqui dessa coletânea, digamos que ele não pegou um dos melhores textos de André Carneiro para colocar aqui nesta coletânea. Pois é, esse texto aqui é bem simples, como eu disse, uma estrutura narrativa muito batida, muito conhecida dentro do gênero de ficção científica. Com certeza, um dos maiores escritores da literatura de ficção científica aqui no país. Ele tem sim muitas melhores histórias do que essa aqui, que é super simplesinha. Claro, por que o Braulio optou por essa história curtíssima? Vamos combinar, né? Podia ser uma outra história bem mais interessante, bem mais instigante, que com certeza André Carneiro fez. Eu ainda não li nada de André Carneiro, já conhecia de nome, eu tinha comentado no vídeo anterior, né, que esse nome não me falhava a memória, e era por causa disso, porque é um dos mais conhecidos autores de ficção científica aqui por terras tupiniquins. E agora com certeza eu vou atrás de mais outras coisas desse escritor. Uma coisa interessante também a respeito desse conto, que temos uma temática também muito comum em ficção científica, que é a obsessão. Sim, esse personagem aqui, ele é completamente obcecado por essa mancha que aparece ali no aparelho. Aliás, é justamente por causa da obsessão que o ciclo narrativo acontece aqui completamente. Se o personagem não tivesse exatamente a obsessão, ele só fosse um observador que percebe um certo defeito ali no tubo do televisor, as coisas não se desenvolvem da mesma maneira, porque ele precisa estar completamente conectado ao, entre aspas, problema da vez. E sempre em histórias de obsessão, que justamente acontece bastante dentro da ficção científica, nós temos exatamente isso. Mais uma vez, uma manifestação de comportamento dos seres humanos para com um detalhe interessante. Dá para encontrar também esse tipo de abordagem em histórias de terror. Aliás, eu lembro muito de um outro conto, mas outra história, exatamente de terror, que aliás virou filme. Aliás, foi só filme, acho que nunca foi literatura, que é Água Negra. É exatamente uma mancha que aparece num apartamento bem no cantinho ali do teto. Aos poucos essa mancha vai crescendo e as pessoas que vivem ali naquele apartamento, se não me engano, é um casal, fica cada vez mais incomodado com aquela mancha que, claro, vai adquirindo uma aparência super sinistra. Mas, de qualquer forma, é a mesmíssima coisa. É uma mancha, uma coisa que chama atenção e provoca muita obsessão por quem a observa. Claro, já demonstrando toda a psique dos personagens, porque aquela obsessão vai desandar sempre do comportamento desses personagens. Como acontece aqui também. Claro que estamos aqui inseridos no contexto da ficção científica, não vai ter terror, não vai ter aquele horror, o assombro de coisas misteriosas descobrindo. Como estamos dentro do gênero de ficção científica, o que se descobre, na verdade, é quase a si mesmo. Quase não, é assim mesmo, né? Como todos os contos, textos em geral de ficção científica. Sempre um estudo da persona humana. Enfim, esse texto aqui, ele é interessante de uma primeira vista se você não está muito apegado com textos de ficção científica. Se você já conhece algumas coisinhas, ou mesmo em outras mídias, pode ser na TV, no cinema, você já viu coisa parecida. Como eu disse, é quase uma espécie de clichê narrativo da ficção científica. Por isso que eu digo que essa história aqui, poxa, é menor, com certeza, perante ao restante da obra de André Carneiro. Podia ter um texto selecionado muito mais interessante.
Portanto, para Do Outro Lado da Janela, escrito por André Carneiro, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Não é nada que vá me impressionar e provavelmente eu vou até me esquecer, talvez me confundir depois de alguns meses. Ah é, a história do André Carneiro, que tem aquela obsessão com a mancha no tubo de televisão, qual que é mesmo? Será que é de outro autor? Não sei, porque não dá para diferenciar coisíssima nenhuma. Aliás, antes de encerrar o vídeo aqui, deixa eu dizer uma coisa muito interessante que tem na introdução aqui de André Carneiro, porque a cada novo texto aqui, o selecionador ele faz uma pequena biografia a respeito do autor da vez. Ele fala aqui que o André Carneiro se importava muito com a coisa de o escritor saber domar o leitor. É ele, com a sua habilidade de escrita, que faz com que essa pessoa que está lendo o seu texto acredite naquela história. Sim, é um contexto bastante interessante. A gente entra realmente na história quando a gente passa a perceber que aquilo ali é real, não é mais uma história contada por um terceiro. Esse é o truque realmente da arte da escrita, coisa que às vezes muitos iniciantes realmente não percebem. Já querem contar uma história, mas na verdade você tem que primeiro aprender a iludir o leitor, fazer com que ele acredite em tudo que você está dizendo. Depois, aí você se esforça em contar uma história interessante. Primeiro, você seduz, encanta, engana bacana. Depois você vê com a sua história da vez. Bom, é isso. Bom, agora só resta dizer também que no próximo vídeo teremos mais uma história, aí sim, de terror, com a Casinha de Boneca Mal Assombrada e outras histórias inexplicáveis. Também temos aqui uma coletânea de vários autores, e dessa vez será M.R. James. Qual conto que é? Não sei, deixa eu ver. Não, será aqui de Maupassant, né? Será a própria A Casinha de Boneca Mal Assombrada, a história que dá título aqui a esta coletânea. Guy de Maupassant, o autor francês. É isso? Deixa eu ver. Não, falei tudo errado. A Casinha de Boneca Mal Assombrada é de M.R. James. Aí sim, tá certo. O título que dá aqui a essa coletânea. Enfim, isto para o próximo vídeo. Mas enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020.